Será possível um mundo sem armas nucleares ou será apenas uma fantasia? Numa altura em que o receio de uma guerra nuclear é maior do que nunca este ano, os defensores da dissuasão nuclear chamaram a atenção do Comitê Nobel norueguês, que atribuiu o Prémio Nobel da Paz à campanha internacional para a abolição das armas nucleares. Estamos em Genebra hoje com a diretora executiva da campanha, Beatrice Finn. Thank you for being with us. Thank you very much for having me. Sobre a questão de uma guerra nuclear, a ameaça nuclear faz manchetes. Acabámos de ver o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumir uma posição muito dura sobre o acordo nuclear do Irão após o impasse com Kim Jong-un e os desenvolvimentos nucleares na Coreia do Norte. Na sua opinião, quais são os riscos, levando em consideração que se trabalha na dissuasão nuclear há anos? Por que não agora? Acredito que os riscos são bem reais. Todos os dias, os submarinos nucleares patrulham os nossos mares. Existem silos com mísseis nucleares a apontar para alvos específicos. Esquecemos-nos disso durante algumas décadas. Creio que os desenvolvimentos na Coreia do Norte e a eleição de Donald Trump chamaram a atenção para o facto de se tratarem de indivíduos com poder para destruir o mundo. These are individual people with the power to destroy the world. Chamou idiota a Donald Trump, parafraseando Rex Tillerson no Twitter. Quer dizer que são idiotas do século XXI que tornam a dissuasão nuclear irrelevante? Ameaçar matar indiscriminadamente centenas de milhares de civis como método de proteção já não é relevante, é uma ideia estúpida. As armas nucleares não nos protegem, não podemos ganhar uma guerra nuclear. Ameaçar destruir completamente um país desenvolvendo arsenais nucleares e aumentando o número de armas nucleares, isso sim é idiota. Existem alguns Estados nucleares, embora sejam uma minoria, e quanto aos outros Estados nucleares, França, Reino Unido, Rússia, China, Índia, Paquistão e Israel, embora nunca tenham admitido, existem Estados nucleares bons e maus? Bem, é essa a questão. Acho que não existem. Acho que todos os países que dependem de armas de destruição maciça para proteção são uma ameaça dolorosa. Antes de mais, trata-se da morte e destruição de inúmeras pessoas e também de consequências extremamente sérias para as que sobrevivem. As armas nucleares representam um sofrimento sem palavras. Os países que acreditam nos direitos humanos e na democracia não devem ameaçar utilizá-las. O Tratado de Não Proliferação não impediu os Estados com armas nucleares de investirem fortemente em armas nucleares nos últimos anos. Existem cerca de 15 mil ogivas no mundo hoje em dia. Para termos uma ideia, sabe o grau de mortalidade de apenas uma delas? Creio que existem, obviamente, diferentes tipos de armas nucleares. Depende da zona e do nível populacional. Mas uma grande explosão vai destruir tudo e ter consequências a longo prazo. Vemos em Hiroshima e Nagasaki as pessoas ainda sofrem as consequências. O ambiente está contaminado. Vimos os locais de testes nucleares em todo o mundo. As mulheres têm dificuldades em dar à luz e há um maior número de cancros. É uma arma que não pode ser contida no tempo, engloba todas as gerações e o espaço. As radiações espalham-se com os ventos para as outras zonas que não estão envolvidas no conflito. Se houvesse uma guerra nuclear na Coreia do Norte, por exemplo, a radiação teria impacto na China, Japão e Coreia do Sul. E agora, os Estados Unidos têm um submarino nuclear, assim como todos os outros Estados nucleares. Os Estados Unidos são apenas um exemplo. Têm o poder explosivo de 7 segundas guerras mundiais. E 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. E há 10 destes submarinos a patrulhar o mundo a toda a hora. O poder explosivo de 70 guerras mundiais está a fazer a patrulha. O trabalho da campanha internacional para a abolição das armas nucleares foi fundamental nas negociações que levaram ao Tratado de Proibição de Armas Nucleares aprovado em julho na ONU. É vinculativo para os Estados que o assinem. O problema é que não é vinculativo para os Estados que não assinam. E são precisamente os Estados com armas nucleares, França, Reino Unido e Estados Unidos, declararam que não têm nada a ver com o assunto. A NATO é contra. Como se contorna a questão? Vemos pelas outras armas, como as químicas e biológicas, minas terrestres e bombas de fragmentação.
Assim que são proibidas, e mesmo que nem todos os Estados assinem inicialmente, cria-se um estigma em torno dessas armas. Este tratado destina-se a aumentar esse estigma. Mas creio que também é uma ferramenta para dar início à campanha a nível nacional, como o não investimento em produtores de armas nucleares. O tratado proíbe a assistência no desenvolvimento de armas nucleares. Podemos dizer aos bancos que um país que assinou este tratado não deve poder investir dinheiro na produção de armas nucleares. Creio que também pode ser um incentivo muito forte. As armas nucleares são extremamente dispendiosas e os governos, como o Reino Unido ou França, devem decidir: vamos investir numa arma que não podemos usar, que só mata civis, ou vamos investir na proteção das ameaças do século XXI, como o terrorismo, alterações climáticas ou crime organizado. Mas, por mais triste que seja, tudo se resume ao facto que a guerra é lucrativa e a indústria das armas é lucrativa para os Estados, para as empresas, para os bancos. Os bancos investiram cerca de 500 mil milhões de dólares em armas nucleares entre 2013 e 2016. Então, perante isto, como se faz o desarmamento nuclear? Creio que é definitivamente um desafio o campo das armas, mas também acho que existem oportunidades. Por exemplo, em apenas alguns anos, após a entrada em vigor da convenção que proíbe as armas de fragmentação, os Estados Unidos não participaram nas negociações nem assinaram o tratado. Mas no ano passado, a última empresa norte-americana que produzia estas bombas deixou de as produzir. E citou o estigma internacional e as campanhas de desinvestimento, que os bancos tinham retido o capital dessa empresa por causa disso. Foi bastante interessante ver que estas empresas respondem a este tipo de processos. E o dinheiro envolvido é dinheiro dos nossos impostos. É necessário exigir que o nosso dinheiro vá para outras coisas. Precisamos de um enorme incentivo e espero que este Prémio Nobel possa inspirar as pessoas a agir. No final, acredito na democracia. Acredito que se as pessoas exigirem, vai haver mudança. Beatrice Finn, thanks very much. Thank you very much.